E um dia, brincando, eu ganhei uma bicicleta da minha prima, eu falava que era a moto do pregador. Aí eu dava 3 voltinhas de moto e cheguei na minha agenda. Ai, gente. Uma vez que eu brinquei, até peguei e falei, ó, cheguei em Boston hoje. Nem sabia o que era, mas de ouvir falar, cheguei em Boston. Minha mãe dava risada. Mas aí naquele dia eu ouvi a voz de Deus, eu tenho certeza disso, pedindo para que eu lesse Mateus 28. Minha mãe lesse Mateus 28. E aí, cara, no meu pai não tinha aquela voz, não tinha ninguém ali próximo para falar comigo. E eu, brincando de cutinho, né, dando aquela volta de bicicleta para fazer agenda. Uhum. Aí falei para minha mãe, mãe, lê Mateus 28. Ela lavando louça, ela me conta isso hoje como se fosse naquele momento ela vivendo. E ela diz, não vou ler Mateus 28. Eu falo, não, mãe, Deus mandou a senhora ler Mateus 28 dela. Deus mandou ler Mateus 28. Eu falei, mãe, Deus está falando para a senhora ler Mateus 28. E ela leu Mateus 28. E na tradução que ela leu para mim, eu pedi para ela ler várias vezes para eu decorar, que dizia aí no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, Maria e Madalena e as outras Marias foram ver o sepulcro. E eu gravei aquilo, deixei aquilo gravado, ela repetiu várias vezes, eu decorei, meu cutinho se estendeu um pouquinho mais, porque agora eu tinha um versículo para falar. Mas, no decorrer do tempo, 4 anos, próximo dos 4 e alguma coisa, ela recebeu uma ligação para eu ir pregar numa igreja. Uhum. E aí aconteceu que ela pegou e recebeu a ligação e falou, não, meu filho não vai, meu filho não prega. Meu filho só canta. E de onde que veio esse convite? Quem que... Também não tem explicação. Pelo que eu sei, como a galera chamava pastorzinho mirim, pregador mirim, não era pregador, mas o pastorzinho mirim, ele já cantava e tal. Aí surgiu, acho que era algum culto de criança, alguma coisa assim. E aí ligaram pra minha mãe falou, olha, ele não prega, ele só vai pra cantar. Aí do outro lado, a pessoa fez com que ela se lembrasse daquilo que Deus falou quando eu estava na barriga. E aí a pessoa dizia do outro lado, eu já não te disse que ele é meu? Aí minha mãe entrou em choque assim, falou, não, então vou fechar o convite. Aí pegou e fechou. Uhum. Mas eu não sabia pregar, minha mãe não sabia, meu pai não sabia, ninguém sabia. Diferente da sua, meus pais não são pastores. Eu não tive essa base, né, tipo assim, de ter uma família nesse meio envolvida. Sim. Minha mãe era cristã e meu pai se converteu no decorrer do caminho. E chegou o dia, eu fui na igreja, a igreja lotada, a galera mais curiosa para ver o que ia acontecer. E aí fui lá, subi no púlpito, ficava balançando as perninhas, porque eu sou pequeno hoje, imagine com 4 anos, né? Balançando as perninhas, aquela biblinha azulzinha do Novo Testamento. E aí, quando chegou a minha vez, eu peguei o microfone, cumprimentei a galera, li Mateus 28. E a partir dali, não senti minha boca, meu pé, meu ouvido. Nada. Foi, de fato, o Espírito Santo que ministrou aquela noite, me usando para falar sobre a ressurreição de Cristo. E muitas pessoas voltaram para Jesus. Meu Deus! E houve um negócio, foi um negócio surreal, assim. E aí, a partir daquele dia, nunca mais eu parei. Aí se espalhou-se a notícia, de fato, o menino é pregador mirim, ele prega. E aí, enfim, por 5 anos, ministrei em alguns lugares relevantes, e aí foi até 8, 9 anos, assim, ministrando muito pelo Brasil, em muitos lugares. Você compreendeu o que tinha acontecido naquele dia já tão pequeno ou não? Então, aí Você que... não lembra? Eu não lembro muito, assim, com clareza. Eu tenho alguns relances da minha infância, mas é difícil, eu sou um cara muito esquecido. A minha mãe que me lembra de muita coisa. Mas eu costumo dizer, e aí é que eu chego no ponto, Deus, ele me usava na fase da minha inocência. Eu era inocente. Então não tinha problemas em Deus me usar. Eu não sabia o que era pecado ou não, então era inocente. Deus me usava na inocência. Eu me lembro de pastores, amigos meus hoje, falando que há 23 anos atrás, por exemplo, eles me chamaram para pregar porque precisavam resolver um problema na mocidade e eles sabiam do problema. E se eles resolvessem, poxa, mas o senhor sabe, é fácil resolver o problema. Me chamavam para eu trazer a palavra porque sabia que Deus me usava. E aí eu chegava, liberava uma palavra que era o que precisava ser resolvido e aí ficava mais fácil. Aí depois eles só, tratavam os pontos assim, olha, viu o que Deus falou? Então temos que resolver isso, isso, isso. Mas quando chegou na minha fase dos 9 para frente ali, que vai pegando a fase, saindo da fase de criança, vai entrando para a fase de adolescência, eu entrei na fase da consciência. Sim. E aí que foi a luta. Porque daí eu precisava de um encontro com Deus. Né? Porque por mais que eu tivesse uma história bonita, criança, pequenininho... Não era algo tão consciente. Era algo consciente. Exato, essa é a palavra. Eu não tinha consciência disso. Eu sabia que o que Deus tinha feito, ok, Deus fez muito,
a gente viveu, mas eu preciso ter esse encontro. Eu preciso saber quem que é o Deus que me chamou. Eu preciso saber quem que é o Deus que me prometeu. Qual foi o Deus que falou com a minha mãe, que prometeu para minha mãe? Eu preciso desse encontro com ele. E aí passou a fase da adolescência, foi uma fase muito conturbada para mim. Foi uma fase muito difícil. E quais eram os conflitos que você tinha nessa fase? Eu digo que geralmente eu falo que tem gente que saiu do mundo, foi para a igreja, maravilhoso. Tem gente que saiu da igreja, foi para o mundo e voltou todo quebrado e arrependido. Eu fui o cara que eu me desviei dentro da igreja. Também. Também, sim. A mesma pegada. Mas eu fui assim, tipo assim, nunca me envolvi com droga, com bebida, nem com nada disso, mas no que era a outros detalhes, por exemplo, na minha adolescência, enfim, tudo que relacionava a outros tipos de problema, eu me envolvi nisso. Eu era um adolescente que queria viver o mundo estando dentro da igreja. Então, aquela fase de querer conhecer as menininhas e por aí vai. Namorinho, problemas envolvendo a pornografia. Sim. Então, tipo assim, foram problemas que eu fui me afundando. Sim. Estando na igreja. Achando que tinha uma proteção da igreja. Olha, tô aqui, mas tô protegida. Posso continuar assim. Exato. E aí, chegou-se até num determinado ponto que eu pensei assim, eu falei, cara, eu acho que o que Deus tinha pra mim era na minha infância. Eu cheguei a pensar isso. E, cara, o que minha mãe conta de coisas que a gente viveu, de lugares que a gente viajou. Acho que a promessa de Deus foi cumprida ali. Você não sentia mais a presença de Deus ali? Tipo assim, você só cumpria uma tarefa? Exato, eu ia para a igreja. Na verdade, eu estava alicerçado sobre experiências passadas. Sim. Essa é a verdade. Mas não buscavam mais em você, você para dar uma palavra. Exato, tipo assim, a galera me conhecia como pregador, eu continuava ainda, em alguns momentos, ministrando, até preparava sermões e tal, mas não era... As grandes promessas você achou que foram na infância. Exato, para mim, eu digo, cara, na minha adolescência, eu acho que é isso. Acho que é isso aqui. Teve um momento que meus pais acabaram saindo da igreja, nessa minha adolescência. Você não tinha o conflito com sua vida mundana e fala, poxa, eu tô aqui preparando palavras e estou vivendo do outro lado? Não, o espírito de... Porque assim, por mais que você esteja fraco, é aquilo que a Sueli falou, né? É o temor. Quando você constrói isso no Senhor, te acusa. Tem o que você fazer. Sim. Então isso te acusa. E querendo ou não, foi uma fase difícil. Uma fase complicada. Foi uma fase que chegou num determinado momento que eu saí da casa dos meus pais. Eu já estava ali nos meus 15, 16 anos. Eu saí da casa dos meus pais, da onde eu morava. Fui para casa dos meus tios. E ali eu iniciei uma nova fase na minha vida. E aí foi onde eu tive, de fato, um encontro com Deus. Foi um dia na sala da casa dos meus tios. Eu estava em oração. E depois de tantos questionamentos, dizendo, Senhor, será que ainda vai acontecer alguma coisa? Poxa, eu prego aqui, prego ali, mas é tão difícil, né? Parece que na minha adolescência, ao invés de eu ter um posicionamento para cima e crescer no Senhor, parece que a chama apagou. A chama apagou, parece que diminuiu, parece que não existe mais aquilo que minha mãe conta, ou aquilo que eu vivia quando criança. E aí foi quando Deus chamou meu nome na sala da sala. Na sala da casa, né? Onde nós estávamos. Eu estava sozinho, meus tios estavam em algum lugar, e eu em oração ali, dentro dos meus questionamentos, e aí Deus chamou meu nome. E aí eu ouvi, audível, assim, foi muito doido. E aí eu fiquei... Como era essa voz? É uma voz, tipo assim, que não tem como você dimensionar. Você não consegue colocar uma voz assim, mas é diferente. Mas as pessoas dizem muito que essa voz, você sente ela dentro de você. E é fato. E aí eu fiquei em choque, assim, na verdade, né? Porque você tenta buscar de onde vem, mas não é de onde vem. Muito mas sabe que não é normal. Sabe que não é normal isso. E aí, quando chamou meu nome, eu fiquei parado, assim, e tal. E aí, eu comecei a chorar, fui quebrantado. E aí, logo já peguei a Bíblia e fiquei ali esperando, né? Tipo, falei, cara, vai vir mais alguma coisa e eu vou ficar por aqui. Mas, na verdade, naquele momento, assim, eu senti como se Deus estivesse dizendo pra mim, cara, não, acabou. Tô aqui. E o fato não é muito a questão, eu sempre estive aqui. Você que se afastou. Você que por algum momento tentou se afastar. Então, eu tô aqui. Se você me buscar de todo o teu coração, se você se entregar de corpo, alma e espírito, a chama, ela se acende. Eu respondo você, eu te dou o que você quer, eu
eu ministro mais palavras no seu coração. E aí foi onde houve assim uma transformação. Eu queria mais daquilo. Eu queria ouvir mais aquela voz, eu queria mais aquela presença. E eu era muito constrangido por ver a minha tia em oração nas madrugadas, sabe? Aquilo me constrangia. A porta do quarto ficava aberta, eu tinha esse costume de deixar a porta aberta, e ia lá na sala, 3:30 da manhã, assim, em lágrimas, cara, em oração. E aí aquilo na minha cama me constrangia, sabe? E aí eu tinha que orar também. E aí eu ia pra oração, e aí eu orava. Então foi um negócio que me fortaleceu muito, né? Depois de ouvir aquela voz de Deus chamando meu nome, né? Falando sobre o propósito que ele tinha pra mim, e a ideia, a vontade de querer mergulhar mais nas escrituras. E aí comecei a orar mais com a minha tia, comecei a subir monte pra orar. Já tinha subido, mas agora com uma intenção diferente, uma ideia diferente, querer se aproximar de Deus. Sim. E até que um dia, descendo de uma oração, parei na frente da igreja e fiquei lá, falei, Senhor, será que tudo aquilo que o Senhor falou pra mim vai acontecer mesmo? Vai dar certo? E tal. E aí Deus ministrou pra mim. Sabe quando Deus prega pra você? Deus pregou pra mim. Deus falou, você lembra de Jotão? E eu parado assim na porta da igreja, e ele ministrando pra mim. Você lembra de Jotão? Aí eu falei, Jotão. Aí fui nas escrituras, né, tentar lembrar, filho de Gideão. Aí tem uma história muito, muito doida. Eu tava aqui tentando lembrar. Jotão, filho de Gideão. Gideão. Tem uma Sim, história tão fácil. uma história muito bonita. Porque Gideão, ele disse assim, porque a galera pediu para Gideão governar. Seja o nosso rei. E Gideão disse assim, eu não vou governar sobre vocês e nem os meus filhos. Só que quando Gideão morreu, Gideão teve 70 filhos. Teve pouco, né? 70 filhos. Quando ele morreu, o filho mais velho armou uma quadrilha, matou todos os irmãos para que ele fosse o rei. Só que aí a Bíblia dá essa ressalva. Porém, Jotão sobreviveu porque se tinha escondido. E aí Deus falou assim para mim, Deus falou assim para mim, você ainda está vivo porque eu te escondi. E aí eu entendi do Senhor, eu falei, ok, foi um tempo de guerras, de dificuldade, eu precisei passar por... Hoje eu entendo, assim, hoje a gente lida com jovens, com adolescentes, e eu entendo que eu precisava passar por tudo que eu passei para poder ensinar muita coisa hoje pra galera. Sim. Porque muitos estão como eu, afastados dentro da igreja, desviados dentro da igreja. Sim. Estão na igreja, mas só o corpo. A mente, a alma, o espírito estão apagados. Eles não sabem mais o que é orar, o que é ler, o que é se dedicar. Eles vão porque o pai vai, porque se não for vai ter algum tipo de penalidade. Estão afundados na pornografia, estão se envolvendo com um tipo de coisa que tem coisas erradas que não devem se envolver, eles estão envolvidos. Então, hoje eu posso falar para essa galera. Eu estive nessa fase, eu passei por essa fase. Eu vivi isso. E não te leva a lugar nenhum. É um tempo perdido que você poderia estar tão envolvido com Deus e com as experiências que Ele tem para nos proporcionar, mas você fica afastado. Então foi assim, acho que depois dessa experiência com Deus, muita coisa mudou.